Com a escassez da água em vários lugares, é um tema que inclusive está na mídia e que nós também vamos falar a respeito do assunto. Aqui conosco hoje no estúdio, estamos com o técnico em Química, o Bruno da Silva Pereira, para conversar conosco sobre maneiras de economizar a água aqui mesmo, bem pertinho de nós aqui em Andradas, né, Bruno? Isso mesmo. Bruno, na verdade nós temos 2,5% de água doce no mundo inteiro. É bem pouco, né? Quando a gente considera, a gente vê que 1/3 do planeta apenas é terra, o restante é água. A gente faz, então a gente tem muita água à disposição, mas quando a gente vai estudar um pouco mais profundo e vai analisar realmente, a gente vê que só tem 2,5%, dos quais nem todos estão disponíveis para o nosso consumo. Na verdade, o restante é tudo água salgada do mar. Exatamente, tudo água imprópria para o consumo em primeira instância. A maneira que as pessoas usam a água mais usada hoje para o tratamento e para o consumo humano é exatamente a água de rios e lagos, devido à sua fácil captação, tratamento, adução até que você chegue ao tratamento. E grande parte desses 2,5% estão nas geleiras e também nos aquíferos. No Brasil, diga-se de passagem, nós temos 2 grandes aquíferos. Bom, nós temos aqui vamos dizer assim, um produtor de água em Andradas, que seria o Amazonas, Rio Amazonas. Mas que já não, há muito tempo vem sendo comprometido esse fluxo, né, essa variação, essa produção de água devido ao desmatamento. A água do Amazonas praticamente nós tomamos aqui também, se viermos analisar. Exatamente. Quando nós vamos analisar, por dia são produzidos mais de 20 bilhões de toneladas de água em suspensão, ou seja, cada árvore da Amazônia, ela bombeia cerca de 500 litros de água por dia para a atmosfera. E quando essa água então é lançada à atmosfera, em forma de vapor d'água para formar as nuvens, a Cordilheira dos Andes a impede que ela se perca no Oceano Pacífico e faz com que ela venha e ganhe força na região sul da Argentina e venha chovendo por todo o nosso país. Mas com o grande desmatamento, hoje cerca de quase 20% da mata amazônica já foi devastada, e com isso essa chuva não consegue chegar para nós. Uma das razões que pode explicar o porquê nós tivemos uma seca tão terrível, assim, tão cruel, se podemos assim classificar, no último ano. Sim. O Bruno trouxe aqui para a gente alguns números, né, Bruno? E falar em economizar água, nós falamos, mas muitas pessoas não sabem quais são ou qual é a quantidade de gasto que nós cometemos todos os dias, né, em cada atitude nossa dentro de casa mesmo. Nós temos aqui esse material que você trouxe sobre, por exemplo, o vaso sanitário, que corresponde a 14% do consumo de uma residência. O que pode diminuir, ou o que pode diminuir nessa porcentagem? Que atitude nós devemos tomar aí? Duas coisas são interessantes, Luiz. A primeira é que a ONU estabelece que 110 litros de água por dia para cada pessoa. Isso seria o suficiente. No Brasil, a gente trabalha com a média de 200 litros, ou seja, o brasileiro gasta um pouco a mais que isso. Bem mais. Mas existe estudos, quase o dobro, né, que comprovam que não é viável, mesmo a gente estando dentro do aceitável para o Brasil, não é viável, ainda mais num período tão crítico como a gente vem enfrentando. E, como você disse bem, 14% do consumo de uma residência dirige-se diretamente ao uso da bacia sanitária, do vaso sanitário. E como que a gente pode melhorar isso? Existe aquele sistema mais antigo de válvula hidro, que aquilo lá consome até 30 litros por função, ou seja, um consumo muito grande, sendo que a gente considerar que 80% das vezes que você aciona é para remover somente resíduos líquidos. Ou seja, hoje existe já o sistema de caixa acoplada, com duplo acionamento, e com isso você pode economizar cerca de 20 litros e reduzir em 40% o uso de água na sua residência, nesse ponto da casa. É porque na parede uma válvula, as pessoas às vezes não têm controle, fica segurando o botão ali e a água vai jorrando. E às vezes tem criança em casa, né? Criança fica brincando, fica apertando e com o tempo começa a vazar também, né? Nós temos a realidade nossa em Andradas, eu diria que é um pouquinho diferente de alguns lugares. Alguns lugares estão realmente sentindo a falta d'água. Andradas ainda estamos aí tomando o nosso banho demorado, vamos dizer assim, eu falo nosso banho porque a população está fazendo isso.
Mas mesmo tendo água aqui na nossa cidade, é possível tomar medidas para ajudar nesse carro, porque a água que chega em casa também é a água tratada, né? Exatamente. Então nós podemos economizar, diminuir isso aí. Com certeza. Talvez o telespectador nosso aí não tenha noção disso, mas cada minuto que o chuveiro fica ligado, ele consome em média 9 litros de água. Ou seja, quem tem costume de tomar banho de meia hora, aí, 20 minutos, faça o cálculo quanto de água você está desperdiçando, sendo que não é viável. E a energia elétrica também. Exatamente. Né? Tem um custo de energia elétrica, o valor da água, que tem um valor agregado a esse serviço que nós recebemos, que é a água tratada. E também existe a questão do ambiental, né, a questão de preservação da natureza. Segundo a ONU ainda, cerca de 6 minutos é o suficiente para que uma pessoa se higienize de maneira adequada. Existem recomendações também que nos são passadas de que a pessoa, enquanto estiver se ensaboando, ela desligue o chuveiro e tome no máximo 10 minutos aí, um chuveiro, uma ducha bem gostosa, se assim podemos dizer, para que ela não tenha um consumo tão grande de água, esteja dentro daquele padrão que o Brasil está adequado. Existem países que já fazem isso, né, Bruno? Na Alemanha, por exemplo, é desse jeito. As pessoas tomam banho, se ensaboam, depois se enxagam, né? Exatamente. Coisa rápida. E quanto que gasta de água para a gente lavar o rosto, por exemplo, ou escovar o dente? Aí diverge muito, né? Se nós abrirmos uma torneira num apartamento, devido à pressão da água, se for o período que ele vai demorar para escovar o dente ali, se ele ficar com a torneira aberta, ele vai gastar em média 80 litros de água. Numa residência normal, ele vai gastar em torno de 12 litros. Sendo que o suficiente, meio litro ele comaria. Dois copos de água, ele seria o suficiente para ele escovar o dente. A diferença é muito grande. É muito grande. E também na questão de lavar o rosto, de manhã no tempo do calor, né, a gente às vezes levanta meio desanimado para trabalhar, meio cansado ali. Ali acorda cansado já nessa correria nossa. E a pessoa abre a torneira e fica olhando para o espelho e pensando, e a água só descendo. Não só correr com calor à noite. Exatamente. Também, já não dorme direito. Não dorme direito. Exatamente. E aí o que acontece? Ele abre a torneira e fica ali e a água só passando. E cada minuto que a torneira está aberta, está gastando 3 litros de água em média. Ou seja, 1 minuto é o suficiente para ela lavar o rosto adequadamente, despertar ali, para ir depois tomar um copo de água posteriormente a isso. Mas a pessoa às vezes acaba gastando um pouco mais. Uma outra situação dentro de casa é lavar a louça. Exatamente. A torneira fica aberta direta lavando louça. O que tem que fazer? O que nós gastamos aí com a torneira aberta lavando toda a louça ali na pia? Exatamente. Essa questão de lavar a louça é uma questão bem interessante. Às vezes o dono de casa fala assim, mas eu sempre fiz isso. É lógico, elas têm todas as técnicas, né? Às vezes a gente ajuda em casa, mas não com tanta frequência. Mas dois detalhes interessantes são que deve se retirar primeiro o resíduo, ou seja, o resto de comida que ficou nos pratos, jogar no lixo adequado, no lixo orgânico, ali fazer toda aquela separação, porque nós deveríamos fazer do lixo reciclado também, do lixo orgânico. E depois ela ensaboar toda a louça, todos os utensílios primeiro, para depois de uma única vez os enxaguar. Sim. Com isso, ela vai economizar em média 100 litros de água, ou seja, dá para você tomar até os 10 minutos de banho ali, tranquilo. Com simplesmente a água ela jogaria fora ao lavar a louça de maneira errada. Tem que seguir o exemplo da minha mãe, viu, Bruno? Minha mãe, ela lavava na bacia. Me lembro que ela colocava água e ensaboava toda a louça ali na bacia para depois enxaguar. Exatamente. Ela já pensava nisso no futuro. Lavar roupa também gasta-se muito. Quanto que gasta para lavar roupa? O que tem que ser feito para economizar aí, Bruno? Falando alguns valores assim de número de água, muitas vezes a pessoa compra máquina de 10, 12 quilos aí. Sim. E a pessoa não, tem que comprar porque eu preciso lavar roupa de cama, tem muita roupa pesada, vai juntando, mas a pessoa nem espera juntar roupa. Compra a máquina com uma grande capacidade e usa ela com pouco volume de roupa, com poucas peças. Se ela juntar, o aconselhável é esse, você juntar a roupa ao decorrer de uma semana, ou dependendo da condição de cada casa, os dias que vai juntando e lavar a máquina na sua capacidade máxima. Além dela poder usar a água do enxágue ali para lavar a casa, para lavar um quintal, uma calçada, ela também vai economizar 135 litros de água. Ou seja, se ela colocasse na função mínima, ela lavasse 3 peças de roupa, ela ia ter que lavar mais vezes, no decorrer de uma semana, em média, ela economiza 135 litros de água. Sim. No caso de lavar a casa também é o mesmo procedimento. Tem como economizar esquecendo a mangueira, deixando a mangueira lá no cantinho dela. Exatamente. Ela pode usar a água do enxágue da roupa, da máquina, né? E também ela pode usar um balde. Muitas vezes a pessoa fica com a mangueira ali, só que se deixar uma mangueira de um tanque aí,
a torneira de um tanque aberta, cerca de 15 minutos, ela vai gastar em média 280 litros de água, ou seja, muita água, e a gente não consegue acompanhar o fluxo da água. A casa não vai ser limpa tão rápido. A gente sabe que para fazer uma faxina aí demora algumas horas. Então o consumo é um consumo considerável. Sim. Bem, Bruno, na questão também de lavar carro. Hoje os postos de gasolinas oferecem o abastecimento, o motorista ganha ali, o carro, né, ganha uma ducha ali no próprio posto, já não precisa lavar em casa. E se for lavar em casa, usar o balde. Usar o balde também. Meia hora, geralmente a gente vê que você põe um carro na rua para lavar, sempre tem um vizinho ali, um amigo que você fica conversando, mas se você considerasse lavasse o carro em meia hora, o que é pouco provável que a gente vai conseguir fazer isso em casa, ele vai gastar mais de 500 litros de água. Com o balde o consumo cai absurdamente, aí vai em números. Bom, para eu finalizar essa conversa aqui com o Bruno sobre economia de água, vamos aos números em valores em dinheiro, que é aí que mexe no bolso do consumidor. Fala um pouquinho sobre esse gasto exagerado, por exemplo, uma conta de R$100 por mês numa casa. O que representa isso se tiver uma economia, Bruno? Se uma família ela gasta em média R$100 por mês na sua conta de água, e ela, com essas mudanças que é possível economizar até mais de 45%, se a dona de casa seguir... R$45 no caso? R$45 no caso, mas vamos pegar que ela economize R$45 por mês. Sim. E ela abre uma conta e ela deposite esse valor todos os meses, mensalmente, a um rendimento mensal de 0,5%. E ao decorrer do primeiro ano, mesmo descontando todas as taxas administrativas que essa conta poderia gerar, ao final do primeiro ano ela teria um lucro de R$ 559,73. Em um ano ela pouparia isso. Daria para ajudar. Comprar o presente de Natal. Já daria para dar um presente a mais ali para algum familiar, para algum querido, né? Isso, é verdade. Ao final de 5 anos, seria R$ 3.289,28. Ou seja, daria para fazer aquela viagem, aquele passeio tão aguardado com a família. Simplesmente uma mudança simples em economizar água. A questão da água potável, da água de qualidade, realmente é algo muito preocupante que nós todos devemos nos preocupar com o uso dela. Com certeza. Não devemos somente economizar, devemos fazer melhor e mudar os nossos valores. Ou seja, com isso nós conseguiremos manter a sustentabilidade não só da nossa família, mas também da nossa cidade. Muito bem, hoje nós conversamos com o Bruno da Silva Pereira, que é técnico em Química, e falou conosco sobre essa economia importante da água.